Com certeza você já ouviu falar da Lusitânia. O que pouca gente sabe é que a Lusitânia é uma região que está na parte oeste da Península Ibérica e que ela é muito antiga, muito anterior à dominação romana na Península Ibérica. A Península Ibérica vai possuir uma província romana chamada Lusitânia, que vai ser criada no ano 29 a.C. E essa província vai ter vida longa. Ela só vai deixar de existir, essa província romana chamada Lusitânia, em 411 depois de Cristo, ou seja, quase 500 anos de existência dessa província romana. Mas ela foi criada, essa província com esse nome Lusitânia, numa região em que já existia um povo chamado lusitano. A Lusitânia antiga, digamos assim, anterior à criação da província romana com o mesmo nome, ela foi mencionada. A menção mais antiga que nós temos dela é feita por Políbio no século II a.C. Políbio foi um historiador e geógrafo grego, certo? Além disso, Estrabão, que é um outro geógrafo grego, talvez o mais famoso geógrafo grego, no século I, descreveu a região da Lusitânia, certo? Os lusitanos, provavelmente, é um povo de origem celtibera, como eu expliquei na aula passada, é um povo que resultou da miscigenação, da mistura, do choque entre celtas e iberos. Bem, os lusitanos, eles, digamos assim, não se renderam facilmente à dominação dos romanos. Há um famosíssimo, talvez o mais famoso caso de resistência ao domínio romano aconteceu na Lusitânia, e eu até vou gravar um vídeo específico sobre ele. O personagem, o líder da resistência lusitana foi Viriato. Ele é um personagem assim muito famoso na história de Portugal. Bem, mas eu gravaria um vídeo específico sobre ele depois. Depois da dominação romana na Lusitânia, antes da criação da província Lusitânia, veja só, antes da criação da província da Lusitânia em 29 a.C., já havia dominação romana na Península Ibérica e existia essa região chamada Lusitânia. Então, mesmo antes da criação formal dessa província chamada Lusitânia, os romanos já começaram a atuar, influenciar e transformar a vida dos lusitanos. Então veja, que tipo de modificações vão haver na Península Ibérica, especificamente nessa região da Lusitânia, depois da dominação romana, depois que os romanos vencem as resistências dos lusitanos, especialmente a de Viriato. Então vamos ver que coisas que mudanças, que transformações e que tipo de vida novo vai ser criado ali por causa da influência dos romanos. Então os romanos eles eram muito técnicos, muito pragmáticos e muito organizados. Naturalmente mas esse é um dos motivos pelos quais eles foram tão bem sucedidos na sua expansão imperialista. Bem, estou usando essa palavra imperialista, mas não é com conotação marxista não, tá? É porque Roma, obviamente, criou um grande império. Bem, havia muitas disputas territoriais locais na Lusitânia, rixas entre tribos diferentes, tribos de lusitanos. Os romanos vão pôr um ponto final nisso. Vão relativamente pacificar aquela região. Além disso, eles vão fazer uma organização administrativa dividindo o território em vários, digamos assim, setores distintos para facilitar a administração. Vão criar vias de comunicação, serviços públicos, vão criar templos, monumentos, eles vão criar, veja, o trigo, o azeite e o vinho já eram produtos locais da Lusitânia antes da chegada dos romanos. Mas eles vão usar todo o seu engenho para, vamos chamar assim, generalizar a produção desses três produtos, tá certo?
E graças a eles vai haver uma riqueza maior, uma produção maior desses produtos na Península Ibérica, especialmente na Lusitânia. De maneira que os romanos eles vão fazer prosperar aquela região e vão fazer com que as pessoas vivam de forma mais ordeira, mais civilizada, permitindo que os lusitanos aprendessem a viver nesse modo de vida dos romanos, tá certo? Tomara que esse cachorro não esteja atrapalhando muito. Mel, psst, cala a boca. Pessoal, desculpa aí, viu? Eu não vou editar esses vídeos não, porque eu acho que fica mais, vamos dizer assim, mais... fica mais real, né? Fica uma coisa mais enfim, deu para entender, né? Muito bem. Então eles fizeram uma organização agrícola muito eficiente na Península Ibérica. E, gente, obviamente que a cobrança de impostos era um objetivo claro dos romanos na região da Lusitânia, em todas as províncias. Essas províncias serviam para abastecer de impostos e de suprimentos o Império Romano, Roma, a capital do Império. De maneira que toda essa organização resultava numa produção maior, numa produção de melhor qualidade, e logo em mais impostos e mais suprimentos para Roma, ok? E, obviamente, não posso deixar de falar o seguinte: depois da dominação romana, o latim vai se generalizar, ok? Então, a nossa língua, a flor do Lácio, né, como se chama, a língua portuguesa, a última flor do Lácio, ela é, digamos assim, um fruto dessa dominação romana na Lusitânia. Veja, o direito romano, que, como é notório e sabido, é uma das bases da civilização ocidental, vai ser aplicado na Lusitânia durante todo esse período. O latim, a nossa língua portuguesa vai derivar do latim dos romanos, de maneira que não é exagerado dizer que a cara permanente, digamos assim, a estrutura permanente da sociedade portuguesa vem dos romanos. É óbvio que os portugueses vão receber outras influências muito grandes. Portugal vai receber influência de alguns povos germânicos, que depois a gente vai ver que eles vão se estabelecer na península, dos mouros, porque durante muitos séculos haverá povoamento, presença moura muçulmana na Península Ibérica, mas a gente pode dizer isso. A estrutura mestra, a viga mestra de Portugal, dos lusitanos, vem dos romanos. Tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima.